Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. Meu nome é Andresa Carício, eu sou autora desse livro aqui, best-seller Todo Santo Dia. E estamos falando nesse programa sobre como que nós fazemos para superar os dias difíceis. Falamos no primeiro bloco sobre a perda, e eu sei que o processo de perda mais desafiador que pode haver é o luto, quando você perde alguém. Alguém não existe mais aqui no planeta Terra, nessa existência. E essa dor é uma dor muito grande que nós precisamos passar, todos nós que estamos aqui, um dia vamos passar por ela. É uma porta que ninguém quer abrir, mas uma hora é aberta. E eu falei para vocês que a primeira vez que a minha filhinha Laís, ela teve que abrir essa porta da morte, eu precisei de muita inspiração divina, sabedoria espiritual para conseguir ajudá-la a atravessar essa porta, porque a gente sabe que o nosso Deus é um Deus consolador. E tem muita gente que pergunta: Dedê, aonde é que está Deus nos momentos difíceis? E eu falo, ele está onde sempre esteve. No fundo, os momentos difíceis, seja ele quais forem, o como agir vai depender de cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio. As pessoas também que estão ao nosso redor também têm um livre-arbítrio. Deus, quando nos criou, Ele deu essa possibilidade de nós termos liberdade para sermos quem somos. Então, Ele não interfere nas suas decisões. Às vezes você está passando por um momento difícil porque você não teve culpa nenhuma. É uma crise, é uma pandemia, é alguém que fez algo contra você, mas outras vezes você contribuiu sim para esse momento difícil. Você negligenciou algo, você disse coisas que não deveriam ter sido ditas, você fez coisas que não deveriam ser feitas e você vai ter que lidar com isso, aprender com seus erros. Porque para toda causa existe uma consequência. Isso é uma lei universal. Todas as vezes que você plantar, você vai colher. Então, é muito importante que você perceba hoje, diante desse momento difícil, o que você está colhendo. Porque se você estiver colhendo mais tempos desafiadores, talvez você esteja plantando amargura, medo, raiva, ressentimento, dores. Porque assim, gente, eu acredito que você deve ter uma caminhada em que você jamais deve desacreditar de você e da sua vida. Até porque Deus nos mostra o tempo inteiro que a superação, quando você consegue se reerguer, levantar-se, é uma prova divina de que você tem algo possibilitador para você se apegar. Os seus recursos internos, quando você fortalece, eles te levam para outro nível. Só que você tem livre-arbítrio. Pode ser que hoje você esteja plantando, ao invés de fé, ao invés de possibilidade, ao invés de consistência, você esteja exatamente plantando muita amargura, muita angústia, mágoa, aquela água que fica parada, ressentimento, sentindo várias vezes a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, tem pessoas que dizem: aonde Deus está nos momentos difíceis? E olha, Deus está aí, do teu lado, no teu coração. Ele é um Deus consolador. Eu assisti um filme, acho que vocês assistiram também, A Cabana, e é um filme de uma história de um pai que perde uma menina. E eu queria me deter numa parte para vocês perceberem que, olha só, aquela relação que o pai tinha com a filha também é a relação que Deus tem com você. Então, quando acontecem as dificuldades na nossa vida, o nosso Deus, ele é um Deus que ampara, é um Deus que consola, é um Deus que vai estar junto com você. Só que às vezes você, no momento de dor, é que não consegue estar junto com Deus. Por mais que você peça, por mais que você diz que acredita, no fundo, você não está trabalhando com o andar da fé, com a caminhada da confiança, da fidelidade, da intimidade. Então é importante hoje, se você está passando por um momento de dor, você abra seu coração para escutar o que eu falei para minha filhinha quando ela passou pelo primeiro momento de perda na vida dela. Nós tínhamos um cachorrinho, ele chamava Dindim. A minha filhinha, ela sempre pedia um cachorrinho. Ela tem 8 anos, hoje fez 9, mas na época ela tinha por volta de 6 aninhos. Acho que
uns quase 6, não sei se tinha chegado já a completar 6. E o maior sonho dela era ter um cachorrinho. E ela falava assim pra mim: mamãe, meu sonho é ter um cachorrinho, me dá um cachorrinho, por favor. Eu queria um companheiro, eu queria um amigo. E ela orava todo dia por esse cachorrinho. Tava chegando próximo do aniversário dela, em março, 21 de março. E daí eu conversei com meu marido, Tiago. Eu falei assim: Ti, vamos comprar um cachorrinho pra ela? Ela tá querendo tanto, e um cachorrinho é tão bacana, traz uma energia tão boa pra casa, é um animalzinho tão especial. E mesmo nas nossas dificuldades, desafios, porque a gente sabe que um animalzinho ele precisa de cuidado, proteção. Ele é um ente, passa a ser um ente da família, e nós trabalhamos, a nossa vida é bem corrida. Mas mesmo assim, eu orei a Deus, porque todas as decisões, gente, que eu vou tomar na minha vida, seja sem exceção, eu peço orientação espiritual. E daí eu tive o consentimento do meu pai, e ele disse assim: não, vai firme que vai dar certo. Eu fui lá na internet, fui olhar vários enfim, raças, e escolher qual cachorrinho que a gente ia trazer pra Laizinha. E a gente escolheu um Shih Tzu. E esse cachorrinho chegou na nossa casa, era um bebezinho, era muito pequenininho. E esse cachorrinho, ele chegou já doentinho. Só que a gente não conseguia perceber que ele estava doente, porque como ele era muito pequenininho, a gente achava que era exatamente o desafio da idadezinha que ele tinha, de ser um bebezinho ainda, de ser muito pequenininho, um filhote. Então a gente foi cuidando dele, mas chegou já no terceiro dia, ele começou a vomitar. E a gente levou ele no pediatra. E quando nós levamos ele no pediatra, o pediatra disse que ele estava exatamente com uma doença muito séria, que inclusive ia ter que ficar internadozinho lá na clínica, e que era muito sério, podia até ter risco de vida. E nós ficamos extremamente preocupados, nós fizemos tudo que podíamos com aquele animalzinho, com aquele filhotinho. Eu lembro dela ir chorando, eu lembro dela indo lá no veterinário, cuidando. E eu recordo que no dia que aconteceu o óbito desse cachorrinho, eu nem estava em casa, eu estava num curso. E quando eu voltei, ela me abraçou, chorou bastante. E no próximo bloco eu vou te contar o que eu falei para ela quando aconteceu essa morte desse cachorrinho. A Laís, ela abriu pela primeira vez a porta da morte, ter que se desapegar de algo que ela queria tanto na vida dela. Isso pode estar acontecendo hoje com você. Pode ser que não tenha havido na sua vida a morte de alguém ou de um animalzinho, mas pode ser que tenha havido exatamente uma falência ou uma deficiência na sua empresa ou na sua saúde, e você tenha que lidar com algo. E talvez o que eu vou conversar com você no próximo bloco vai te ajudar muito. Então fica ligado, vem pro próximo bloco, vem comigo.